Neste vídeo, vamos estudar algumas propriedades de fechamento. O que é fechamento? Seja uma classe de linguagens L, nós podemos dizer que a linguagem L é fechada sob uma operação O se a aplicação daquela operação O a linguagens de L resulta sempre em uma linguagem de L. Exemplo, se eu pego a classe de linguagens regulares, se tem uma operação que eu aplico sobre duas linguagens regulares, o resultado será também regular. Vamos ver um exemplo na matemática. Então aqui, se nós pensarmos nos números naturais, para qualquer par xy, números xy pertencente ao natural, sabemos que a soma será natural. Mas o mesmo ocorre com a divisão. Vamos ver. 4 dividido por 2 é 2, que é natural. Mas o que acontece com 4 dividido por 3? Claramente, 4 dividido por 3 não é natural. Então, podemos dizer que o conjunto dos números naturais é fechado sobre a operação de soma, mas não é fechado sobre a operação de divisão. E, no caso das linguagens regulares, essa classe vai ser fechada sob complementação. Nós já aprendemos que a complementação de um autômato, de uma linguagem, pode ser obtida transformando os estados finais. O conjunto de estados finais é todo aquele que não é final. Vamos relembrar. Então, se eu tenho esse autômato, e aqui justamente é o estado final, então o complemento desse autômato é transformar em final tudo aquilo que não era final anteriormente. Então aqui nós mantemos. E esse estado que não era final passa a ser final. Então aqui nós temos L e temos L barrado, o complemento. Bem, dando prosseguimento à união, nós aprendemos que podemos construir, por meio do autômato produto, tanto a união quanto a interseção de duas linguagens regulares. Basta fazermos o autômato produto e, se nós desejarmos a união, vamos fazer como estado finais F1 unido a F2, onde F1 é o conjunto de estados finais do autômato da máquina M1 e F2 o conjunto de estados finais da máquina M2. E temos também a interseção, que é justamente obtida pelo autômato produto, onde o conjunto de estados finais vai ser a interseção de F1 com F2. Então, nesse vídeo, vamos ver como fazer a concatenação de duas linguagens. Vamos entender melhor. Então, suponha que eu tenha a linguagem, por exemplo, que W pertence a 0,1 estrela, tal que W termina com 0. E L2, W pertence a 0,1 estrela, tal que W começa com 1. Então, podemos fazer L1 concatenado com L2. Então, vai ser palavras do tipo a coisa que é um prefixo, 0, e algum sufixo beta. Essa primeira metade, essa primeira parte vem de L1 e essa segunda parte vem de L2. Então, como fazer isso? É muito simples. Dado que L1 é regular, existe um autômato para ela. Dado que L2 é regular, existe um autômato para ela, M1, M2. Então, o que nós devemos fazer é emendar, sequenciar o término da máquina M1 com a máquina M2. Mas essa emenda, esse sequenciamento, continuação, deve ser de forma que só devemos prosseguir se houver um estado de aceitação. Então, justamente, se houver, digamos assim, de uma certa forma, um estado de aceitação, se a máquina M1 consegue chegar a um estado F1, ou seja, a um estado final que é membro de F1, nós devemos então chutar que aquele prefixo da palavra, aquela parte, aquela porção da palavra que foi processada, ela foi aceita. E então faremos uma transição lambda para I2. E a partir daí
vamos verificar se aquela porção em diante, ou seja, o sufixo pendente, ele vai ser aceito como uma palavra de M2. Vamos ver como um exemplo. Então aqui, se nós pensarmos essa máquina de L1, nós teríamos estado inicial, termina com 0. Então aqui 0 ou 1 e 1. Então veja que aqui seria um estado final. E aqui teremos um autômato que começa com 1. Então aqui é 1 e aqui ele pode ler qualquer coisa. Então aqui seria o estado final da máquina M2, o estado final da máquina M1. Então a ideia é pensar da seguinte forma. Eu vou ler, só que quando eu chegar nesse estado final, eu não posso supor que a máquina como um todo, a nova máquina, que é L1 concatenada com L2, vai reconhecer. Eu tenho que verificar se a máquina de L2 vai justamente reconhecer essa segunda parte. Então aqui seria, essa parte deve ser reconhecida por essa máquina e essa parte deve ser reconhecida por essa máquina. Então por isso nós colocamos uma transição lambda, justamente ligando esse estado final da máquina M1 para um estado inicial da máquina M2. Então com isso nós transformamos esse último estado da máquina M2 em um estado final, construindo então a máquina que vai reconhecer a concatenação de L1 e L2. Dando continuidade, vamos formalizar o fechamento sobre a concatenação. Sejam dois AFDs M1 e M2, podemos construir uma máquina M3, que é uma FN lambda, que vai reconhecer a concatenação. E M3 é dado da seguinte forma. Vamos pensar, os estados de E1, simplesmente ela vai funcionar como? Então, para todo estado E1 e para todo símbolo A de E1 e ε1, ele vai processar, simular, conforme a função de transição da máquina M1. Vamos pensar, nessa primeira parte aqui, a máquina funcionou como a máquina original de M1. E na segunda parte também. Então, é o que está posto aqui nas duas primeiras linhas. Para todo estado de E1 e σ1, vamos funcionar como ΔΔ1. E na segunda linha, para todo estado de E2 e A pertencente a σ2, a máquina vai funcionar como a função de transição da máquina 2. E o que acontece, por exemplo, quando chegamos nos estados finais da máquina 1, ou seja, para todo estado E pertencente a F1. Vamos voltar. Então, quando chegamos nesse estado, nós temos que fazer uma transição lambda. Então, é justamente o que está aqui. Para todo estado E que é final, vamos adicionar uma transição de E lambda para I2, para o estado inicial da máquina 2. E, além disso, para todo estado E1 unido com E2, que é excluindo os estados finais da máquina 1, nós vamos fazer com que transição lambda seja vazio. Em outras palavras, que não haja nenhuma outra transição lambda para os estados que não sejam finais da máquina 1. Então, com isso, nós formalizamos o fechamento sob a concatenação. Vamos dar prosseguimento sobre o fecho de Klein. Então, o fecho de Klein é a ideia da gente fazer, por exemplo, A repetidas vezes. Então, toda a linguagem, formalizando, seria a união de I de 0 até infinito, de L elevado a I. Então, qual é a ideia? Então, se nós pensarmos essa máquina que reconhece a linguagem, então, a partir do estado inicial, chegando no estado de aceitação, nós poderíamos o quê? Voltar para o estado inicial, reconhecendo uma nova palavra que foi concatenado com a palavra anterior. Isso vai nos resultar em L2. E se nós repetirmos esse processo, concatenando uma palavra de L2, voltando para o estado inicial e adentrando na máquina, nós estaríamos
pegando uma palavra de L3. E fazendo esse ciclo, nós fazemos L estrela. Então, essa aqui é a intuição. Então, o que eu devo fazer? Fazer transições lambdas dos estados finais da máquina original para um novo estado e linha, que vai ser o meu novo estado inicial. E a partir daqui, e também estado final. E a partir daqui, eu faço uma transição lambda para o estado inicial da máquina original. Bem, esse estado inicial ele é final pelo fato de que em sigma estrela a palavra vazia deve ser aceita. Então, dessa forma, nós garantimos a aceitação da palavra lambda. Vamos ver por meio de um exemplo. Então, se nós pensarmos na palavra W pertencente a 0,1 estrela, tal que W termina com 0, então nós teríamos esse autômato. Aqui tanto faz, e aqui é um estado final, e aqui é o estado inicial. Então, o que nós devemos fazer? Nós criamos um novo estado inicial e linha. Esse estado aqui, que antes era final, não é mais final. E vamos fazer uma transição lambda, lembrando que esse estado é inicial. E do estado antigo final, nós vamos fazer transições lambda para cá. E com isso, esse estado inicial também é um estado final. Vamos ver se isso funciona? Vamos, por exemplo, pensar aqui a nossa linguagem L. Vamos pensar o que seria L estrela. Então, claramente, lambda está aqui dentro. Então, veja que lambda, no próprio estado inicial, não haveria transição. Tudo bem que haveria transição lambda para o estado 1, mas ficaríamos nesse estado, na configuração I lambda, que é final. Então, aceitando. Então, teríamos, por exemplo, a palavra 1010. Então, vamos ver. Do estado inicial, nos movemos para o estado 1 sem consumir. Aqui faríamos 1, 0. E então faríamos uma transição lambda, voltando. Aí faríamos uma nova transição lambda, 1, 0. Então, nesse estado, nessa iteração, estamos com a configuração F lambda. E aí faremos uma nova transição lambda, finalizando no estado I lambda. Mas veja que, além dessa transição, faríamos a transição I1. Mas só, desculpa, I lambda. Mas como I1 lambda, na verdade, aqui é 1. Então aqui I linha lambda e I lambda. E esse estado seria justamente o estado final de aceitação. Então, vamos formalizar o que acabamos de ver. Então, seja um AFD-M, um AFN lambda M' que reconhece L estrela, é justamente essa máquina M' que nós vamos adicionar um estado inicial I linha, que vai ser o novo estado inicial, e o estado final vai ser justamente o conjunto de estados finais unido com o conjunto de estado, o novo estado inicial, em que I' ele não pertence ao conjunto de estados finais original. E Δ'I é dada por, a partir do estado inicial, novo estado inicial, nós faremos uma transição lambda, indo para quem? Para o antigo estado inicial, ou seja, o estado inicial da máquina M. Δ'I é A, ele vai funcionar de qual forma? Da mesma forma anterior, para todo par, estado, símbolo, ele vai funcionar idêntico. Só que qual é a grande diferença? A grande diferença é que para todo estado que pertence a F, ao conjunto de estados finais, justamente você vai poder vai fazer uma transição lambda para I'. E a partir do estado que não é final, todo estado que não é final, ou seja, excluindo os estados finais, nós vamos dizer que não haverá transição sob lambda, não haverá transição lambda para aqueles estados. Gostaria de não corrigir, mas fazer um comentário acerca de o autômato que nós construímos.
Nesse autômato que nós construímos, eu disse que esse estado ele não deixaria, ele não seria mais final. É uma outra forma de resolver o problema, mas o professor Newton ele mantém esse estado como final. Veja, peço que você se convença de que não haveria nenhum prejuízo, pois justamente desse estado final nós faríamos uma transição lambda para o estado I', que por sua vez seria um estado final. Bem, no próximo vídeo nós vamos verificar algumas aplicações das propriedades de fechamento. Muito obrigado!